Você quer aprender inglês, mas apesar de estudar muito e testar várias técnicas diferentes, tu não sai do nível básico do inglês, é aquele eterno básico? Você acaba esquecendo o que você estuda, trava na hora de falar, não consegue montar frases simples e acaba se sentindo incapaz de aprender inglês? Então, ou você vem comigo aqui nesse vídeo, ou vai passar mais 5 anos da sua vida e você ainda não vai ter conseguido aprender inglês. Nesse vídeo aqui você vai descobrir por que você deve usar o Anki para aprender inglês 5 vezes mais rápido e eliminar de vez o problema de esquecer o que você estuda. Essa foi a ferramenta que eu encontrei para que os meus alunos conseguissem memorizar 5 vezes mais rápido os padrões de diálogos do meu material de estudo inteligente e fizesse com que eles pudessem destravar a conversação de inglês deles, lembrando das frases, fazendo com que as frases estivessem frescas na hora de uma conversação real e destravando aí a fala deles aí em menos de 1 ano e alguns até dentro de alguns meses. E tu sabe outra coisa também que vai fazer você aprender inglês 5 vezes mais rápido? Se inscrever nesse canal, deixar um like aqui nesse vídeo, porque nesse canal aqui eu trago muito conteúdo sobre como você pode potencializar sua memorização para não esquecer o que você estuda e desenvolver a tua conversação, a tua fala no inglês muito mais rápido. Então deixa eu começar te explicando o que é o Anki. O Anki é uma ferramenta utilizada por diversos estudantes ao redor do mundo. Ele não é utilizado apenas para idiomas, mas ele é utilizado para fazer a revisão espaçada de tudo que tu estudou, fazendo com que você possa gravar uma informação na tua memória de longo prazo e não esquecer mais. Apesar de ele não ser uma ferramenta específica para quem quer aprender inglês ou qualquer outro idioma, o Anki ele tem sido sim usado mais dentro dessa área de idiomas, principalmente pelos estudantes de inglês. Uma prova disso é que ele é uma ferramenta utilizada por diversos poliglotas ao redor do mundo. Ele tem mais de 5 milhões de downloads na loja do Google e tem uma classificação, uma nota, de avaliação de 4.7, 4.8 de 5 estrelas possíveis. Se você está nessa luta de aprender inglês, mas sente que não está evoluindo, que está sendo muito difícil, tem uma coisa que você precisa fazer com determinação, que é lutar contra o esquecimento do que você estuda e contra os métodos mais do mesmo. Tu já vai entender o que isso tudo tem a ver com o Anki, combinado? Mas vamos por partes. Por que você precisa lutar contra o esquecimento? A questão é que se você não lembrar daquilo que você estuda, você não vai evoluir, isso é óbvio, né? Então você precisa superar essa curva de esquecimento para evoluir no inglês. Lembra que esquecer é normal, faz parte da rotina do nosso cérebro. Todos os dias ele joga informações para fora, desde que elas não sejam revisadas. Ou seja, se você quer guardar uma informação no seu cérebro, tu precisa revisar ela, senão ele vai entender que aquilo ali não é importante e vai acabar eliminando. Ou seja, o problema não é que você tem falta de memória, a tua memória é fraca. O problema é que tu não usa uma técnica para fazer essa repetição espaçada e jogar essa informação para a tua memória de longo prazo. Outro problema também é que a maioria dos métodos e das escolas tradicionais também não usa uma técnica para fazer isso com os alunos. Apenas enfiam lá um monte de informação para o aluno e ele acaba não sabendo como fazer essa revisão e acaba não lembrando, acaba não memorizando. Então a única maneira que você tem para vencer esse esquecimento do que você estuda é fazendo a revisão espaçada, que basicamente é rever uma informação de tempo em tempo antes que ela saia da sua memória, antes que o cérebro varra ela para fora, para que ela grave em definitivo na memória de longo prazo e não corra mais esse perigo do cérebro eliminar essa informação. E é aí que entra o Anki. Ele é a melhor ferramenta para você fazer essa revisão espaçada, porque ele faz o gerenciamento desse tempo de quando a informação vai ser mostrada para ti, no momento certo, antes que ela seja varrida aí da tua memória de longo prazo, antes que tu esqueça ela. O Anki é o melhor remédio para quem tem problema de memória. Grave isso aí. Se tu tem problema de memória, tu deveria começar a usar o Anki a partir de agora mesmo para colocar as coisas na tua memória de longo prazo. O Anki ele ainda te fornece um estudo ativo, diferente dos métodos mais do mesmo, como eu costumo chamar. O que são esses métodos mais do mesmo? São aqueles métodos que tu apenas lê, ouve ou assiste videoaulas, mas não faz um exercício ativamente, não tem nada
que te force a saber se você está realmente sabendo o significado daquilo lá, ou que você precisa forçar o teu cérebro para lembrar. Tu só está aí consumindo conteúdo, mas não está se forçando. E fazendo dessa maneira, tu não vai conseguir evoluir. Ou melhor, tu até evolui, mas não evolui rápido. Se tu quiser evoluir rápido na língua, no inglês, tu realmente precisa fazer um estudo de uma maneira ativa. E o Anki te ajuda fazendo isso aí. Esses cursos mais do mesmo, essas escolas tradicionais mais do mesmo, que são as mesmas metodologias, que não tem um processo de estudo ativo, que não tem um processo, uma técnica de memorização inteligente, não serve para nada. Só vai gastar tempo, vai te criar uma falsa ilusão de que tu tá aprendendo, porque tu vai estar ali querendo consumir um monte de informação, mas na verdade tu não tá retendo essa informação, tu não tá sabendo usar ela, ou seja, ela não tá servindo para nada. Outra coisa desses cursos mais do mesmo é que eles só te ensinam a ler e a escrever. Pode ver, só te ensinam lá com texto, com áudio, ou então preencher lacuna, gramática e assim por diante. O aluno sai fera em ler e escrever, mas falar que é bom nada. E aí eu te pergunto, tu consideraria alguém que saiba ler e escrever em inglês fluente? Eu aposto que não, né? Nem as outras pessoas vão te considerar fluente se tu apenas saber ler e escrever e não souber falar em inglês. Isso aconteceu comigo. Quando eu estava na Irlanda, eu era um nerd da gramática. Eu sabia tudo. Sabia onde iam as preposições, advérbio, sabia o nome das as normativas da gramática, mas eu não conseguia falar inglês. E sabe qual era a consequência disso? Eu não conseguia emprego. Porque eu chegava para falar, botava lá no meu currículo, né, que eu tinha inglês avançado, o pessoal me ligava, eu tentava falar, travava, gaguejava, desligavam na minha cara. Quando era pessoalmente que eu ia, era pior ainda, né? Porque o não era olhando na minha cara. Meu Deus do céu, eu ficava muito envergonhado, porque eu travava. Botava lá que eu tinha inglês fluente, mas chegava lá na hora, eu travava. Eu só consegui destravar minha fala no inglês, começar a conversar em inglês e conseguir um trabalho depois que eu consegui descobrir um plano para estudar padrões de diálogos estratégicos que me ajudassem a chegar numa conversação, pelo menos uma conversação básica, mas que me ajudassem a conseguir o emprego que eu precisava. E o grande problema é que a maioria dos alunos que já usam o Anki ou que começam a usar o Anki, eles usam o Anki de uma maneira errada, eles usam ele de uma maneira muito básica, porque eles não têm informação. Eu até entendo, eles não têm essa informação. Tudo que o pessoal ensina aqui na internet é uma coisa muito básica mesmo, né? Não é uma parte de um Anki avançado, não torna ele num super Anki. Só que o Anki ele tem mais essa facilidade ainda, ele é uma ferramenta tão boa porque ele tem mais esse ponto a mais, vamos dizer assim, que é tu poder ter uma liberdade de fazer os teus próprios materiais lá. Tu pode fazer tanto cartas simples, tanto um material simples, como são as cartas de frente e verso, que a maioria dos alunos fazem, né? Coloca lá uma frase em inglês e uma frase em português para tentar lembrar do que quer. Quanto tu pode fazer um material de estudo muito inteligente que pode desenvolver a tua conversação, como é o caso do material de estudo que os meus alunos da Jornada Super Anki acabam usando e desenvolvendo a conversação deles muito mais rápido, porque eles trabalham o listening, trabalham a fala, para depois trabalhar um pouco do reading e o writing, ou seja, passando pelo processo natural de aprendizagem. Como tu pode ver aqui, o Anki é uma ferramenta de estudo muito mais poderosa que esses outros cursos tradicionais que tem por aí para superar o problema, para vencer o problema de esquecer o que tu estuda e também do estudo passivo, quando tu só consome, porque tu consegue estudar de uma maneira muito mais ativa. Isso faz com que você estude menos, porém você aprenda muito, muito mais. Principalmente quando tu combina o Anki junto com o material certo para desenvolver a tua fala no inglês. Exatamente o que aconteceu com os meus alunos que combinaram o Anki junto com o material de estudo inteligente do Super Anki e fizeram com que eles memorizassem esses padrões de diálogo 5 vezes mais rápido e que eles destravassem a fala, porque agora esses padrões começaram a ficar frescos na cabeça deles na hora que eles precisavam conversar em inglês. E isso tudo em um tempo recorde, isso em menos de um ano, alguns mesmo em 6, 7 meses, por exemplo. Agora eu sei que tu deve estar aí ansioso para baixar o Anki já e começar a usar, caso tu ainda não use, ou então, se tu já usa o Anki lá e é cheio de vocabulário, encher de coisa, para começar a usar o Anki, é uma ferramenta super poderosa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se tu quiser transformar o teu Anki de um Anki comum para um super Anki,
clica no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, que eu vou te mostrar certinho a jornada que tu tem que fazer para transformar o teu Anki comum em um Super Anki e destravar a tua conversação em inglês em tempo recorde e aproveitar aí de todas as oportunidades que existem para aqueles que são fluentes no inglês. O link está aqui na primeira descrição, tá? É o primeiro link na descrição desse vídeo ou então o link nos comentários fixados, ok? Te espero por lá.